Alguns lutadores realmente não chamam a atenção do público. Desses, alguns até são lutadores empolgantes. Outros, por outro lado, não têm nem personalidade nem são empolgantes no octógono na hora de lutar. Esse é o caso do Belal Muhammad. Não dá pra negar que o cara é um excelente lutador, mas ele é chato, ele não empolga. Mas aparentemente o Belal Muhammad se animou recentemente em ser o centro das atenções. Depois de se envolver com uma polêmica por conta de suas origens palestinas, nós sabemos o que está acontecendo no Oriente Médio, o problema que está tendo lá, agora ele resolveu acusar o Charles do Bronx e o Borrachinha de correr da luta desse fim de semana no UFC 294. No vídeo de hoje eu vou contar toda essa história, explicar todo o contexto, então vem comigo. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as recentes declarações do Belal Muhammad. O nosso guerreiro do zoinho caído acusou o Charles de ter corrido da luta com o Makhachev e acusou o Borrachinha de ter divulgado a sua lesão com o intuito de não lutar. E claro que eu vou mostrar o outro lado da moeda em ambos os casos, para que vocês saibam de todo o contexto, como sempre. E rapaziada, eu tô com uma conta agora no Instagram também, tô postando lá todos os dias vídeos curtos, tô postando stories. Então se você gosta de MMA e frequenta o Instagram, segue a gente lá, o link tá na descrição aí da nossa página lá no Instagram, tá certo? Vamos lá. O Muhammad é um lutador competente, vamos dizer assim. Ele é um cara realmente que tem capacidade de fazer lutas eficientes. Ele tem um estilo extremamente pragmático, ele puxa o adversário pro ritmo dele e controla esse ritmo de luta. Então, assim, é um lutador que tem, assim, se eu realmente ver ele lutando, você não te chama atenção. Mas o fato é que é eficiente e tem levado ele ao topo, mesmo que num ritmo mais lento do que outros lutadores, né? E nós vamos falar mais disso. Mas o fato é que das 23 vitórias da carreira que ele tem, 17 foram por decisão. De 23, 17 foram por decisão. Gente, é muita vitória por decisão. Esse é o estilo do cara, não tem jeito. É pragmático, é chato. Só que o estilo dele não faz dele um lutador popular. Não tem jeito. As pessoas não gostam de ver o Belal Muhammad lutando. Esse é um fato, entendeu? É muito chato. E, obviamente, essa chatice no estilo de luta dele tá atrasando a carreira dele. Ele já tá com 35 anos, tá com 9 vitórias consecutivas e ainda não teve o title shot. Isso quer dizer muito mais sobre a capacidade dele de vender luta do que sobre a capacidade dele de ganhar lutas. Então ele, obviamente, tá percebendo isso ultimamente. E como se não bastasse o cara fazer luta chata, ele tem o carisma negativo. O carisma do cara é negativo. O cara é assim um picolé de chuchu, sem sal, sem açúcar, à base de água, cara. O cara assim é tenebroso em captar atenção para ele. Nem pela luta, nem falando. Então, pelo menos até agora tem sido assim, né? Curiosamente, o apelido dele no Sherdog é Remember the Name, né? Relembre o nome, né? Belal Remember the Name Muhammad. Quer dizer, só colocando no apelido mesmo para alguém lembrar do nome do cara, porque é difícil lembrar do Belal Muhammad, porque o cara realmente, assim, não tá na memória dos fãs de MMA regularmente. Só que na última semana, ele acabou se envolvendo, obviamente, em algumas confusões, não vou dizer confusões, algumas polêmicas com outros lutadores, inclusive o Sean Strickland, por conta dele ter defendido a Palestina lá, naquela questão do conflito que está tendo lá no Oriente Médio entre Israel e Palestina, né? Ele é americano, de Chicago, mas ele tem pais, os pais deles ambos são palestinos, né? Então ele entra para lutar com a bandeira da Palestina, enfim. Eu não vou entrar no mérito da guerra aqui, não é o caso. O que eu quero dizer é, ele levanta essa bandeira. E o Sean Strickland questionou ele, disse que ele é americano, enfim, ele se envolveu numa polêmica que deu aí visibilidade mundial para ele. E essa visibilidade mundial pode ter dado um gostinho bom para ele, né, de ser o centro das atenções, né? A gente sabe que isso sobe um pouquinho a cabeça, né? Você é um cara low profile, ninguém fala de você, de repente você tá no foco, né? E parece que ele gostou desse gostinho aí da polêmica. E aí, nos últimos dias, ele acusou 2 brasileiros de ter fugido da luta lá no UFC 294. Primeiro, ele acusou o Borrachinha de ter exposto a lesão dele no cotovelo propositalmente para não lutar. E ele falou o seguinte sobre isso. Paulo Costa, você se esquivou. Você postou nas redes sociais 10 dias antes da luta que você tinha passado por uma cirurgia. Tipo, o que você achou que iria acontecer? Achou que o mundo iria ignorar? Que a comissão atlética iria ignorar? Pequenas coisas e lesões acontecem a todo momento, com muitos lutadores. Você tem que manter isso em silêncio.
manter o seu camp para si. Estafilococo é uma coisa terrível, já lidei com isso, já vi e sei que é ruim. Mas você disse que realmente queria lutar, que não queria ser retirado da luta. Por que contar ao mundo então, Costa? Por quê? A namorada e empresária do Paulo Borrachinha, a Tamara Alves, disse que o UFC estava ciente desde o início sobre a lesão do Borrachinha, abre aspas para Tamara. Eu gostaria de deixar muito claro. Eu ouvi algumas pessoas comentando: o Paulo só avisou o UFC agora de que ele fez uma cirurgia, há 3 semanas atrás. Não, gente, o UFC está totalmente informado sobre essa cirurgia. Assim que o Paulo teve o problema, quem nos encaminhou para o hospital e para o médico foi o UFC. Então a cirurgia foi paga pelo UFC e tudo foi acompanhado de perto por eles. E o UFC já está ciente dessa situação desde o começo. Bom, já para quebrar a teoria furada do Belal Mohamed, é impossível você esconder uma lesão mais grave, cause qualquer tipo de internação do UFC e da Comissão Atlética, e especialmente da USADA. Porque quando o cara é internado, quando o lutador é internado para fazer qualquer tipo de intervenção, mesmo que não seja cirúrgica, ele pode vir a tomar medicamentos. E aí a USADA, a Comissão Atlética e o UFC precisam estar avisados para que o cara não caia no exame antidoping. Então esse processo é acompanhado pelo evento, é acompanhado pela USADA, exatamente para evitar esse tipo de problema ali na frente, do cara esconder, tomar um remédio, esconder e cair no doping. Então o Borrachinha, ele, como todo lutador que é internado numa situação dessa, ele obviamente informou para todo mundo logo de cara. Não é como se ele, não é como se a USADA, o UFC, todo mundo tivesse ficado sabendo só a partir do momento em que ele postou nas redes sociais, gente. Isso é uma loucura, isso não existe. E o Belal falou que ele já foi infectado ou já teve que lidar com estafilococos e, obviamente, é um problema que exige medicamento, exige tomar antibiótico, exige tomar diversos tipos de remédios. E é um problema sério, gente, é uma infecção bacteriana. Se você negligencia uma infecção bacteriana, ela pode virar uma infecção generalizada, ir para o sangue, dar uma confusão danada, ele pode perder a carreira num negócio desse. Gente, infecção é um negócio sério, tem que ser combatido com muita seriedade. Não existe isso de não informar para o UFC, de não informar para a Comissão Atlética e para a USADA um problema desse tamanho. Não existe, é impossível. O cara teve uma luxação no dedo, entendeu? Há 1 semana antes da luta. Tudo bem, acontece. Aí o cara esconde lá, vai lá, luta. Tá com uma lesão no joelho, vai lá e luta. Entendeu? Às vezes o cara consegue, mas uma lesão, uma infecção bacteriana que precisou de uma cirurgia, gente, fora de cogitação, o cara tem que avisar. Não foi a postagem dele nas redes sociais que fez com que ele saísse da luta, de maneira nenhuma. Isso é maluquice. E o Belal não parou por aí, não. Ele também acusou o Charles de ter corrido da luta nesse final de semana, porque aparentemente o Charles não queria lutar em Abu Dhabi, né? Vamos lá, abre aspas aí pro Belal Mohamed. Charles conseguiu o que queria. Ele não vai lutar em Abu Dhabi. Como lutador, você entende o jogo, ok? O treino é a parte mais dura. Mas na maior luta da sua vida, na maior revanche, você tem um corte 10 dias antes da sua luta na sobrancelha. Tipo, com quem você tá treinando, irmão? Já estive em treinos, já vi acontecer. Anthony Pettis, 1 semana antes da luta com o Dustin Poirier, ele abriu a sobrancelha. Fiquei tipo, por que isso aconteceu 1 semana antes da luta? O mundo não sabia. O Anthony passou por uma cirurgia, tomou pontos, a região abriu na luta, mas mesmo assim ele foi lá e lutou. Para mim, Charles nunca quis ir para Abu Dhabi, não queria lutar em território inimigo. Estou dizendo que ele fez de propósito? Quem sabe? Mas ele escolheu não lutar. Bom, é importante lembrar que a luta do Anthony Pettis com o Dustin Poirier, na realidade, foi um pouquinho pior do que o tom adotado pelo Belal Mohamed. Não é que o corte simplesmente abriu ali durante a luta, não. O corte abriu de cara e jorrou sangue. Simplesmente o corte do Anthony Pettis o impediu de performar minimamente na luta contra o Dustin Poirier. Foi a causa, o motivo central da derrota do Anthony Pettis. Então, como diria o Toninho Tornado, calma lá, princeso. Entrar com um corte desse, gente, recém-fechado, com a pele sensível, numa luta importante dessa, é uma desvantagem decisiva. Não é uma desvantagenzinha que pode vir a atrapalhar. Não. É quase certeza, é 90% de certeza de que vai dar merda. Não tem jeito. O cara não pode entrar com qualquer possibilidade de ter um sangramento abundante no olho que tire a visão dele numa luta importante dessa. Inclusive o Charles, essa luta chave para a carreira do Charles. A próxima luta do Charles é uma luta chave da carreira do Charles. Porque se ele perde 2 vezes para o Makhachev, ele simplesmente sai da corrida por um bom tempo pelo cinturão. Talvez ele tenha que mudar de categoria, talvez ele tenha que ficar de porteiro um tempão. Então uma luta muito importante para você entrar com uma desvantagem tão decisiva.
MMA não é concurso de coragem. Tem que ter sangue frio, profissionalismo, mente fria, mente, sabe? Não tem jeito. Seria uma burrice tremenda entrar na luta com um corte no supercílio a 10 dias da luta. Não existe essa possibilidade. É tolice. Você fazer uma crítica sobre as circunstâncias com que esse corte aconteceu até são válidas. Inclusive eu fiz aqui no canal. Mas a decisão de não lutar foi absolutamente correta, foi acertada. Não tinha outra forma de resolver isso. Mas por que será que o Belal Muhammad resolveu agora atacar um pessoal mais popular aí, né? O Charles, o Borrachinha? Vale lembrar que o Belal Muhammad está correndo o risco de não ser o próximo pela fila do cinturão dos meio-médios, mesmo tendo 9 vitórias consecutivas. Se o Colby ganhar, já está se falando em super luta. Se o Edwards ganhar, já está se falando em super luta com o Makhachev. Enfim, a possibilidade do Belal Muhammad rodar é muito grande. E o motivo disso é que o cara não consegue vender luta. O cara é um picolé de chuchu. E o problema disso tudo é que ele já tem 35 anos de idade. O tempo dele está acabando. Cada ano que passa é mais difícil. Então eu acho que ele percebeu essa situação e está tentando chamar os holofotes para si, para que o UFC considere ele o próximo desafiante de forma sólida. Ele está começando a perceber que ele está correndo risco. Quer dizer, ele já seria o próximo da fila. Ele agora provavelmente vai ter que fazer mais uma luta. Já se discutiu até uma luta com o Kamaru Usman, né? Agora o Kamaru Usman já saiu, vai lutar com o Chimaev na categoria de cima. Então o cara tá sobrando, o Belal Muhammad está sobrando. E ele percebeu isso, ele está percebendo isso. Agora o fato é que isso aí, gente, faz parte do jogo. Esses movimentos nos bastidores, esse trash talk, esse falatório vem de luta, promove o esporte, gera notícia. Se gera notícia, pessoas menos engajadas com o esporte acabam esbarrando na notícia. Então, isso é sempre bom. Isso movimenta o esporte, né? Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos aí, na trajetória do Belal. Remember the name Muhammad. Remember the name. Se você está aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque, rapaziada, é o único jeito. Eu preciso de vocês. A missão de vocês é essa. Eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Só preciso disso. Um likezinho. Se você não está inscrito, se inscrever. Se você está aqui é porque você gostou, então se inscreve aí. Eu preciso realmente da ajuda de vocês. Estou me indigando. E no vídeo aqui do lado eu falei sobre o Jailton Malhadinho. O Malhadinho que tem adversário novo agora. Vai lutar contra o Derrick Lewis. Ele iria enfrentar o Curtis Blaydes. Saiu o Curtis Blaydes, entrou o Derrick Lewis. Eu falei sobre tudo, sobre o Curtis Blaydes, sobre o que ele perde com a saída do Blaydes. Falei sobre o Derrick Lewis. Então o vídeo está muito bom, você não vai se arrepender sobre essa luta do Malhadinho no UFC São Paulo, tá certo? Um abraço para vocês, até amanhã às 19h30. Valeu, fui!